Diga. O problema é que o Marx e todos os marxistas ou filomarxistas vão dizer que tudo é ideologia. Mas olha, tudo é doxa. Não, a partir daí, tudo é doxa, mas você responde o seguinte, responde para lamber sabão, você nem sabe o que é lógica, dialética, você está fazendo uma heurística de muito baixa qualidade, tu é um charlatão, não me amola, tá entendendo? É assim que tem que responder. Mas não tem nenhuma resposta possível para plantar, como diz o irmão, a semente fecundadora. Marx é uma filosofia para retardados mentais, tá entendendo? Só pessoa burra, só pessoa sem inteligência pode entrar naquilo, pô. Entendeu? Sim, mas o juiz já entrou, não tem nada que você possa fazer para poder... Marx não é sério, eu estou falando de coisa séria, estou falando de Leibniz, Aristóteles, Marx não é sério. Eu sei. Entendeu? Então, olha, eu acabei de ler, tem um sujeito nos Estados Unidos, acho que é um tcheco que mora nos Estados Unidos, chama Zdravo Planink. Esse sujeito publicou um estudo sobre a tese de doutoramento de Karl Marx, que era sobre Epicuro e Demócrito. Né? E ali você já vê que Karl Marx era novinho, e já era vigarista. Era mesmo. Quando ele não entende o negócio, ele dá uma maquiada em cima, enrola, tá entendendo? E daí você vê as coisas e fala, mas como é que eu fui prestar atenção neste palhaço, tá entendendo? Marx não é sério mesmo, nada do marxismo é sério, nada, não é um exagero. Quando nós chegamos lá, nós vamos ver isso com mais detalhe. Quer dizer, a simples hipótese de que seja possível você traçar a unidade do desenvolvimento da história humana a partir da sua base econômica, a hora que você falou isso, você pode parar. Porque, primeiro, desenhar esse conjunto já é impossível, né? Qualquer que seja a base que você escolha, tá certo? A pretensão já é absurda. A pretensão é absurda e o instrumento que você está usando é pequeno demais para isso. Tá certo? Claro, porque é muito fácil você perceber que o que quer que tenha sido feito, tá certo? Em qualquer atividade econômica do mundo, foi pensado muito antes de ser feito. Qualquer inovação tecnológica. Você quer montar uma firma, a primeira firma parece feita e depois você pensa? É isso que acontece? Então, isso não é possível. Quer dizer, você não entender que economia é simplesmente uma das atividades do espírito humano, não é isso? E que ela não pode ser a base do desenvolvimento do espírito humano, porque eu preciso do espírito humano que precisa criá-la. Está entendendo? Quer dizer, ele fala como se você produzir e tal fosse uma coisa assim natural. O sujeito nasce e já começa ali. Vamos fazer um negócio chamado aqui agricultura. Você imagina a trabalheira que o ser humano teve. Para um dia, ele está acostumado a ir lá buscar banana em tal lugar. Fala, não, peraí, vamos plantar a banana aqui, porra. Né? Isso aí deve ter... O sujeito precisa ter um QI enorme para pensar um treco desse. E o primeiro que pensou, os outros devem ter batido nele. Você está entendendo? Para de falar bobagem, rapaz, cala a boca. Entendeu? Quer dizer, passar da economia extrativista para a agricultura, aquilo foi uma obra de gênio. Você está entendendo? E certamente apareceu como ideia muito antes de poder ser realizado, como tudo que é humano, meu Deus do céu. Né? Você vê esse negócio do avião, né? Os caras chegou uma época e conseguiram fazer, mas desde quando estavam pensando nessa porcaria? Quer dizer, como é que você vai explicar isso aí pela base econômica? É uma estupidez tão grande que, assim, esquece. Como é? Mas depois que é implementado, a sociedade não se organiza em termos dessa base econômica. Por exemplo, esse exemplo que você está dando... A base econômica não consegue ficar parada um único minuto porque tem gente que pensa outra coisa, porra. Mas, por exemplo, o próprio progresso tecnológico, você está aqui, organizamos a sociedade assim, está aqui a base econômica, tá certo? Você está montando isso aqui, tem um sujeito que já pensou outra coisa, que vai estuporar com tudo aquilo. A inteligência humana se antecipa a isso, pô. Então só cabe dar uma evidência. Quer dizer, a base econômica decide a vida de um monte de imbecis. Para as pessoas inteligentes, não. Quer dizer, os cretinos, pode ser que a vida mental dos cretinos dependa da base econômica. Quer dizer, você organiza
a vida econômica do cara. Olha, você acorda tantas horas, vai lá, bate o ponto, né, mexe lá as engrenagens até tantas horas, daí almoça, volta, e daí toda a vida mental do sujeito é decidida por isso. Pode ser com um cretino acontecer, isso é um negócio de tempos modernos, né? O cara fica lá o dia inteiro fazendo nhec na engrenagem, quando ele para, ele não termina o expediente, ele não consegue parar. Isso aí é a base do materialismo histórico. Né? Pode ser que as pessoas de muito baixo QI sejam assim. Mas são essas que fazem a história. Essas padecem a história. Né? Agora, a história real é sempre pensada antes de ser feita, meu Deus do céu. Tudo que existe foi pensado primeiro. Né? E às vezes você pensa e não tem os meios ainda para implementar aquilo. Quando você vê que, por exemplo, a teoria inteira da economia de mercado estava pronta no século XVI, quando a economia de mercado mal existia, estava no germe, né? E você vê que aquilo tudo virará realidade no século XIX, tá certo? Toda a teoria foi feita por monges. Quer dizer, não era burguesia, não era nada, era o cara filósofo português da escola de Coimbra, tá certo? 3 séculos depois você vê aquilo materializado por uma outra classe social, num outro lugar, você está entendendo? Então como é que você vai explicar esse raio dessa base econômica? Quer dizer que a burguesia do século XIX, necessitando de criar uma ideologia, né, ela transmitiu aquilo retroativamente 3 séculos antes para uma outra classe social em Portugal, tá certo? E os caras expuseram aquilo. Faça-me um favor, essa é de uma estupidez tão grande que não deve ser levado em conta nem como hipótese. A pessoa gasta 10 minutos para raciocinar essa hipótese, quer dizer que está burro. É porque é uma hipótese idiota, mas o problema é que você não consegue inventar outra alternativa. Como não inventa outra, você fica com esta. Eu digo, mas por que tem que ter alguma? Por que não admitir simplesmente? Olha, a coisa é complexa, nós não temos nenhuma explicação. E não é porque nós não temos nenhuma que vamos pegar a primeira explicação idiota que tu apresentou. Não, professor, não é formal. Só, nós não sabemos o que determina o curso da história, mas olha, eu te garanto, a base econômica não é, ponto final. Professor, Base econômica depende de tecnologia, não é isso? Base econômica? Depende de tecnologia, né? Depende da disponibilidade tecnológica. E a tecnologia sai da onde? Sai da base econômica também? Então é círculo vicioso, porra. Parece que assim, a teoria marxista, quer dizer, ela explica maravilhosamente bem o passado, mas ela sempre erra no futuro. Agora, veja, esse sempre é o profeta do acontecido. Agora, ela não explica o passado. Ela dá uma impressão de que explica o passado. Quando você vai articulá-la com os fatos do passado, nunca eles coincide com a explicação marxista. Nunca. Eu não encontro um único caso de acontecimento histórico que se articule com a explicação marxista. Eu nunca encontrei. Até aqueles exemplos que ele mesmo dá, da Revolução Francesa, depois 18 por maio, Luiz Bonaparte, tudo aquilo é furado. Você começa, por exemplo, a própria divisão das classes sociais. Ah, porque a burguesia, não sei o que, a burguesia fez o capitalismo. A burguesia fez o capitalismo coisíssima nenhuma. Quem fez o capitalismo foi os aristocratas. Pô. O primeiro capitalismo que surgiu, o capitalismo imobiliário, que eram os donos da terra, que botavam dinheiro para fazer casa, para poder vender, para poder atrair gente para lá. É assim que surge o capitalismo. E os primeiros banqueiros foram os padres. Então o que a burguesia tem a ver com isso? A burguesia não fez capitalismo nenhum. A burguesia foi criada por um capitalismo inventado por padres e aristocratas. Quando tem a Revolução Francesa, você pega todos os líderes da Revolução Francesa, todos, um por um. É a revolução da burguesia, do capitalismo, etc. Quantos capitalistas tinha entre eles? Nenhum. Metia um. Mas é um sujeito que permaneceu desde o antigo regime até depois, né? Então como é que eles puderam, né? Mas eles estavam trabalhando para a burguesia. A burguesia tem pago eles, pelo menos reuniu os caras e passou uma conversa neles, né? Mas esse encontro nunca houve intercâmbio nenhum. Então eles adivinharam os interesses da burguesia, que não eram os deles, e fizeram a revolução para beneficiar a burguesia e eles mesmos ser guilhotinados. É isso que você quer dizer? Isso é uma bobagem sem mais tamanho, tá entendendo? É uma explicação puramente mágica. Professor, por exemplo, hoje o senhor na aula está comentando que
você tem a formação dos estados nacionais e a aristocracia pega e começa a apoiar os filósofos para que eles deem identidade ao próprio Estado Nacional. Isso não, a gente não pode ver uma visão marxista de infraestrutura dando consequência na superestrutura? Não, porque isso, primeiro não é uma infraestrutura econômica, em primeiro lugar é uma estrutura dinástica e militar, que mais tarde vai tentar criar instrumentos econômicos para poder se viabilizar. Quer dizer que o princípio da ação não é econômico de maneira alguma, né? Não tem absolutamente nada que ver. Porque não é uma nova classe que surgiu com um novo interesse econômico diferente, etc. Não é nada disso. Quer dizer, a aglutinação de forças ali não tinha nada a ver com a economia, pô. Ao contrário, sob o ponto de vista econômico, muitas vezes foi desvantajoso. Quer dizer, qual é a vantagem de você desmembrar um império, tá certo? Em um monte de unidades independentes que terão seus próprios problemas, não terão assistência internacional, etc. É tão não dizer, contraproducente do ponto de vista econômico que, se fosse depender da economia, isso jamais teria sido feito. Mas acontece que quando começa a ser feito, de repente aparecem novas possibilidades desses estados ganhar dinheiro. Um deles é as grandes navegações. Quer dizer, esse é um caso em que uma mudança de ordem militar e política, tá certo, encontra um meio econômico de se sustentar. Quer dizer, aí a economia nitidamente vem depois. E depois tem outra coisa que você pode observar facilmente. Nunca o ideólogo de classe pertence àquela classe. Então, quando você vê, aqui está o sujeito que formulou a ideologia, quando você vai ver o cara é da outra classe. Por que é sempre assim, pô? Dificilmente aparece que aqui temos um burguês formulando a ideologia burguesa. O proletário formando a ideologia proletária. O aristocrata formando a ideologia aristocrata. Nunca é assim. Por exemplo, desses novos filósofos, havia um pequeno número deles que eram aristocratas de origem, como o próprio René Descartes. Tá certo? Mas muitos não eram. Era gente do povo, que foi recolhida ali e que acabou servindo a aristocracia porque era o meio de vida que tinha, pô, né? Mas seria o caso de você pensar, mas por que o sujeito foi lá servir os aristocratas em vez de ele servir sua própria classe? Quer dizer, a história inteira é uma demonstração de que não há conexão entre a posição social do sujeito e a ideologia de classe dele. Não há conexão nenhuma. Você escolhe a ideologia que você quiser. E se não quiser ter nenhuma, você também pode não ter nenhuma. Toda esta hipótese marxista é uma fantasmagoria mesmo. É uma superposição de imagens, está entendendo? Não tinha nenhum proletário lá no meio. Olha, não tinha burguês na Revolução Burguesa, né? Não tinha capitalista na Revolução Capitalista, não tinha proletário na Revolução Proletária, e assim por diante. Não tem camponês na Revolução Camponesa. Eu digo, porra, você não acerta uma? Não, presta atenção que eu estou dizendo. Karl Marx é um palhaço em toda a linha. É assim, é uma coisa que um dia os historiadores terão dificuldade de entender como é que se levou a sério esse sujeito. Assim como a gente lendo, às vezes, certos ideólogos do tempo do iluminismo, da Revolução Francesa, a gente tem dificuldade de acreditar que alguém possa ter levado isso a sério, no entanto levaram. Não é uma coisa assim, não é uma teoria respeitável, tá entendendo? A teoria respeitável tem que ter assim, um mínimo de consistência como hipótese, para merecer a atenção. Fala, bom, mas a formulação da hipótese já é absurda. Não é que ela é absurda, ela é indizível. Ela não consegue se expressar, não consegue dizer o que ela quer dizer. Então, por que você quer dizer com ideologia de classe? É a ideologia do sujeito que pertence àquela classe? Não, é a ideologia dos interesses objetivos daquela classe, os quais podem ser percebidos por um sujeito de outra classe. Agora, pô.
E por que o sujeito de outra classe não percebe os interesses objetivos da sua própria classe e sim da classe vizinha? É primário, é tolo, imbecil, tá entendendo? No período anterior da Idade Moderna, esse hábito também. O Karl Marx é uma espécie de Epicuro. Quando você lê Epicuro, eu só consigo dar risada. É ridículo em toda a linha, né? Mas quando tem vamos dizer, uma faixa social de indivíduos que estão completamente perdidos, baratinados, tá entendendo? E que tem dinheiro para jogar fora, eles vão comprar isso aí. Professor, no período anterior, aliás, ao longo da Idade Moderna, todo mundo agia dessa maneira, né? O Maquiavel também ficava tentando identificar os verdadeiros interesses de um governante, ele não era. De um governante que não era ele. O Hobbes, mesma coisa. O Hobbes, mesmíssima coisa. É sempre o interesse objetivo de uma classe que não é a sua. Então, nós temos que pegar esses conceitos todos e jogá-los fora. Isso não explica nada. Inclusive o conceito de ideologia. É um conceito feito para depreciar, vamos dizer, a ideia do outro como se fosse apenas uma tradução do interesse de classe. Tá certo? Eu digo, bom, o fato de uma coisa, primeiro, o fato de você estar defendendo o interesse de classe, significa que a visão que você tem das coisas é falsa? Claro que não. Não é isso? Quer dizer, você pode, para atender o interesse de classe, fazer uma descrição perfeitamente exata da realidade. Mas Karl Marx diz que nenhuma classe pode fazer isso, só o proletariado pode fazer isso. Porque os outros todos têm consciência alienada, porque eles nunca pegam a mão na massa, né? Eles só ficam no mundo das ideias. E Karl Marx? Se ninguém pode fazer isso porque não pega a mão na massa, Karl Marx, que nunca trabalhou um único dia da sua vida, como é que ele realizou o milagre de transcender esta limitação? Está entendendo? Quer dizer, se você tem uma filosofia que vai explicar a condição humana, em primeiro lugar, a sua primeira obrigação é explicar você mesmo. Se você não entender a sua situação, como é que você vai explicar a minha? Então você, por favor, escreva uma autobiografia dizendo como se deu este milagre de que você, filho de um jurista, quase ministro, etc, etc, captou o interesse objetivo do proletariado e passou para o lado do proletariado. Me conta como é que se deu isso aí. Na verdade, quando Karl Marx escreve as primeiras coisas a respeito da Revolução Socialista, ele nunca tinha visto um proletário na vida. Não conhecia mesmo, nada sabia, nada. Daí ele leu aquele negócio do Engels sobre a situação da classe operária e disse, saquei. Professor, mas isso aí, contra isso, Fernando Gilberto, também se poderia argumentar que os mestres de Coimbra também nunca tinham visto burguês e, no entanto, descreveram a economia de mercado que só acontecia. Não, porque eles estão escrevendo aquilo, em primeiro lugar, a partir de uma experiência existente de muitos séculos, tá certo? E estão discutindo uma questão que já existe há muitos séculos e estão discutindo a partir da colocação medieval do problema, que é a teoria do preço justo. E eles começam então dizer, bom, se existe um preço justo, tá certo? Qual seria a base de cálculo do preço justo? E tentam todas as bases de cálculo e veem que nenhuma delas dá um preço justo. Conclusão, só Deus sabe o preço justo. Só Deus sabe. Quer dizer, existe o preço justo, mas ele é um mistério. Então, se ele é um mistério, o preço justo é aquele que você está disposto a pagar. Aliás, do Santo Se você é disposto a pagar, porque você achou que é justo. E o outro é disposto a vender. Então pronto, isso é uma economia de mercado. Mas, em termos mais gerais, o Santo Agostinho já tinha matado esse ponto. Ele disse que é absolutamente impossível para o ser humano acertar o ponto médio exato de seja o que for. Teoricamente já estaria resolvido, tá certo? Mas quer dizer, eles não estavam teorizando sobre o interesse objetivo de uma classe que eles nunca tinham visto, não é isso que eles estavam falando. Está falando de qualquer pessoa que compra e vende, né? Agora, não adianta você querer explicar este período por ideologia de classe ou qualquer outro período. Você não vai encontrar. Isso aí não existe, essa correspondência não existe. Agora, acontece o seguinte, que esta sequência, né, Karl Marx coloca na história, né, comunidade primitiva, depois
o escravismo, depois o feudalismo, depois o capitalismo, depois o socialismo. É um drama que você inventa, é um cineminha. Tá certo? E esse cineminha te dá a impressão de que você está orientado no conjunto. Tá certo? E na falta de outros termos que estejam em circulação, você usa esses. Tá certo? E como uma espécie de referência. Tá? Ora, para nós que estamos estudando a coisa, isto aí não é ciência, isso é discurso do agente. Pois é. Não é isso? Esse é um dos muitos discursos de um dos muitos agentes, que coincidiu de ele ficar muito poderoso, de ter lá uma entidade com 500 mil funcionários para espalhar isso pelo mundo, e a coisa pegou. Mas é apenas um discurso de um agente. Então, para nós, isto não é um princípio explicativo, isto é um objeto a ser explicado. Está compreendendo? Então não podemos usar o método marxista, porque o método marxista não é um método científico, o método marxista é um fenômeno histórico.